ouvintes, amigos do Blog da Comunicação. Começa mais um Comunicast, nosso podcast. Hoje a gente vai abordar um tema que a gente já discutiu algumas semanas atrás, que é o governo Dilma Rousseff, né, a política nacional. Teve uns dias turbulentos aí nas últimas semanas, né, a queda do ministro da Casa Civil, Palocci, essa questão dos documentos sigilosos aí que está na mídia. E teve essa pesquisa sobre a popularidade da Dilma e também a troca ministerial, né? A Gleisi Hoffmann assumindo o posto do Palocci. Hoje eu converso com o João Paulo D'Onofrio e com o Júnior Batista. Está fazendo a sua estreia no Comunicast. E eles também escreveram essa semana lá no Blog da Comunicação um artigo sobre o governo Dilma. E aí a gente vai ouvir um pouquinho da opinião deles também sobre esse assunto. Bem-vindo de novo, João, ao programa, e vamos aí discutir esses últimos dias do governo Dilma. Bom, olá a todo o pessoal do blog, e acho que é sempre legal, né, a gente poder debater os vários pontos sobre o governo Dilma, mais uma oportunidade para a gente expor as visões. Então, é sempre muito legal poder participar. Beleza. Júnior, seja bem-vindo aí ao programa, né, sua estreia, e vamos ver aí como você se sai debatendo um tema meio espinhoso aí, que é a política nacional. Bom, olá a todos, minha primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo o governo Dilma. Espero poder conversar bastante aí, a gente poder dar nossas opiniões e falar um pouco sobre esse nosso país aí. Legal. Bom, a gente teve essa semana, né, uma semana até um pouco turbulenta, a respeito dos documentos sigilosos, né? Há muitos documentos, desde o tempo do Brasil Império, lá da Guerra do Paraguai, do século XIX, que estão guardados, são documentos ultra secretos. Nenhum governo até hoje pôde revelar, tem uma lei que protege esses documentos, e agora está tendo uma pressão política e popular, né, para que seja liberado esses documentos, para que a sociedade saiba realmente o que aconteceu no passado. O problema é que há um grupo de pessoas, também da parte política, que não quer que esses documentos venham a público, né? Inclusive os ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor, que hoje são senadores. A própria Dilma Rousseff, quando era ministra da Casa Civil, era a favor de revelar os documentos, mas agora ela já deu uma recuada, afirmando que não é hora de divulgar, que politicamente não é uma boa, e aí a gente fica naquele dilema, né? Será que a Dilma vai cumprir a palavra que ela tinha dito quando era ministra e revelar os documentos, ou ela vai ceder a essa pressão, tanto do José Sarney, do Collor e de tantos outros? Então, a Dilma está adotando umas posturas meio polêmicas aí que tem incendiado o setor político, né, principalmente os especialistas nisso, porque primeiro ela falava que ela era a favor da divulgação desses documentos ultra secretos, né, da divulgação deles, né. Agora tem toda uma movimentação política para impedir que esses documentos ultra secretos venham a público, né, e é um movimento perigoso, porque muitas entidades internacionais, inclusive a ONU, defendem que os países, os governos, né, os estados, não têm esse direito de ficar renovando o prazo do documento ser secreto e que esse prazo seja indefinido. Não, o cidadão tem o direito de saber o que aconteceu, mesmo porque isso são fatos e dados da história do Brasil. Então, primeiro tem esse problema dela ter voltado atrás da questão dos documentos ultra-secretos, e hoje, mais uma coisa para apimentar essa história, foi que ela também falou que ela é contra a revisão da lei da anistia, que deve punir, ou pelo menos deveria punir, os torturadores da época da ditadura militar no país, né? Na época que ela ainda fazia campanha para ser presidente, ela sempre bateu muito nessa tecla que esses torturadores tinham sim que ser punidos, que os crimes não haviam prescritos, e então aí ela volta atrás mais uma vez por causa de pressão política. Inclusive foi criticada hoje pela OAB por ter dito que é contra a revisão da lei de anistia, né? Segundo a OAB, a Dilma está esquecendo da época dela de militância, quando ela lutou
contra os militares que estavam no poder, né? Certo. E você, Júnior, o que você acha desses documentos? Você acha que eles devem virar público ou devem ficar lá confinados no arquivo do governo? Eu concordo plenamente. Eu acho que eles devem ser mostrados à sociedade, até mesmo pelo que o João falou, eles fazem parte da história do nosso país. E como a presidente é uma pessoa que representa o povo, que são as pessoas querem saber isso, e a gente tem o direito de saber isso, eu acho que ela deveria mostrar sim, esses documentos e apoiar a base dela, que agora está sendo a favor. A gente sabe que o PMDB já tem um histórico de querer abafar, até mesmo pela época da ditadura e tudo mais, logo depois, quando eles assumiram, e o Collor, tanto o Collor quanto o Sarney, e ela se mostrou assim, acabou sendo contrária, o que disse até o próprio presidente, ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula deu uma entrevista hoje para o Estado, que saiu que ele é a favor de mostrar os documentos, e acho que ela deveria sim apoiar a base dela e mostrar esses documentos. Ela acabou sendo meio contrária a isso. E é um direito da gente. A gente tem que saber o que aconteceu. Ela não pode simplesmente esconder isso. Eu acho que não deveria nem ter uma lei que proibisse documentos sigilosos. Isso não deveria existir. Mas já que existe, ela deveria derrubar isso, que ela não está fazendo. Até porque eu tava lendo esses dias, são poucos os países que mantêm documentos assim por muito tempo secretos, né? O próprio Estados Unidos, né, que é um país que gosta, né, de revelar seus segredos, alguns documentos são tornados a público, né? Demoram entre 20 ou 30 anos, mas eles vão a público. E são poucos países no mundo que não revelam, né, o teor assim, de mensagens, de cartas, de documentos. E eu acho que é prejudicial para o Brasil, né, ficar nessa história de segurar documentos que representam a história do país, né, como vocês disseram, né. A gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu nada, que foram assuntos que não interferiram em nada, que se fosse isso eles não seriam ultra secretos, né. Ela está acabando contrariando os próprios ministérios dela, porque a própria ministra dos Direitos Humanos, a Maria do Rosário, ela está lutando para tentar punir os criminosos, né, da ditadura, e ela vai acabar contrariando isso, porque uma das formas dela tentar conseguir isso seria tendo acesso a esses documentos, uma das várias formas. Isso acabaria meio contradizer o próprio ministério dela. E essa semana também a gente teve no final, né, da semana passada, a gente teve a queda do Palocci e a entrada da Gleisi Hoffmann em cena, né, a Gleisi Hoffmann, que era senadora e se tornou ministra da Casa Civil. O que vocês acham da Gleisi na Casa Civil? Vocês acham que ela vai ter um perfil como a Dilma teve no governo Lula? João, se você quiser começar primeiro, você acha que ela vai ter uma espécie vai ser uma espécie de gerente, né, como a Dilma era chamada? Olha, eu vejo a mudança do Ministério da Casa Civil como estratégica, porque, na minha opinião, a Gleisi Hoffmann tem o mesmo perfil da Dilma. Ela é muito conhecida pelo perfil que ela é uma excelente gestora, né? Então, na minha opinião, perde-se todo aquele caráter político que o Antônio Palocci tinha. Ele não foi à toa que a Dilma escolheu ele na época que ela estava montando ainda a equipe dela de governo, não foi à toa que ele foi escolhido. Por quê? Porque ele é muito bem visto dentro do PT como um cara articulador de todas as frentes políticas e tal. Então, o Palocci tinha uma visão muito política. Agora, a Gleisi Hoffmann não, ela é uma gestora sim, ela já entrou trocando 2 ministérios, né, o Ministério da Pesca e da Coordenação Política. Então, a tendência aí é que ela mantenha essa postura administrativa, tentando organizar o governo da Dilma muito próximo do que a própria Dilma fez na época do governo Lula. Uhum. E você concorda, Júnior? Você acha que ela vai manter esse perfil da Dilma? Eu acredito que sim, pelo que ela se mostrou forte
não demorou para tomar uma atitude. Eu achei que ela fosse demorar um pouco, mas não. Ela já meio que está querendo mostrar para que veio. E é uma coisa que foi bem estratégico mesmo. Eu ainda particularmente não conheço tanto a Glaze, mas eu achei legal assim da parte da Dilma de pegar uma pessoa que não era tão conhecida até do público mesmo. Uma pessoa que não é tão politizada assim para as pessoas, né? Então eu acredito que ela vá manter esse pulso firme pela atitude que ela teve e eu espero que nos próximos dias ela continue fazendo movimentações políticas para ver o que ela consegue consertar, né, no Planalto que está bem desconcertado, digamos assim. Até porque tem duas coisas curiosas, né, nessa escolha da Glaze, né? Primeiro porque ela escolheu uma mulher, né, para ser a ministra da Casa Civil, mostrando que ela está assim mostrando o governo mais feminino da história do país, né? Tá dando vez para as mulheres. E a segunda coisa curiosa foi que ela pegou uma pessoa do PT, né, um membro do PT, mas não de um estado assim tão grande, né? Por exemplo, São Paulo, a Glaze é do Paraná, mas ela deixou o PT de São Paulo de fora, né? Que muita gente acusou o PT de São Paulo de ser talvez o grande responsável pela crise do Palocci, né? De tentar forçar o Palocci lá dentro, tentar forçar a permanência dele no governo. Então mostra que ela também não vai assim se deixar levar por grupos assim como o PT de São Paulo, né, que a gente sabe que é uma parcela grande de grande influência, né, do PT nacional. Então eu acho que ela fez uma escolha dela, né, do jeito dela, né, talvez até fugindo um pouco dessa coisa de ser do próprio Lula, né, tentando fugir um pouco da característica do ex-presidente. E para a gente terminar esse podcast, esse comunicast de política, né, saiu esses dias, no final de semana, uma última pesquisa do Datafolha, né, a respeito da popularidade da Dilma, e ela teve uma taxa de 47% de aprovação nessa pesquisa, né, e não vendo pela outra pesquisa que ela teve logo assim nos primeiros meses de governo, ela oscilou poucos pontos para baixo, assim, não teve uma queda muito grande, mesmo passando por essas turbulências que a gente discutiu aí, né, o Palocci, a troca de ministérios, documentos sigilosos, e ela vai se mantendo aí com quase a aprovação da metade do país. O que vocês podem dizer dessa pesquisa do Datafolha? Vocês acreditam que, mesmo tendo esses problemas aí do Palocci, dos documentos, da ação popular, João, você acha que não mexendo em economia, em aspectos sociais, a presidente, né, no caso, não vai sofrer nenhum tipo de desgaste? Ainda o brasileiro ainda não está acostumado com política. Ele é muito pequena a parcela da população que acompanha a política. Portanto, eu concordo com você. Eu acho que o grande mote da questão é a economia. Se a economia não for afetada, se o bolso do brasileiro não for afetado, o presidente consegue manter uma imagem satisfatória junto à população, né? No caso, eu não vejo a Dilma tão carismática quanto o Lula era. Ela é uma figura bem mais contida, conforme a gente já até discutiu isso anteriormente. Eu vejo ela muito, muito contida, muito mais imersa no gabinete dela, no trabalho, do que saindo, apertando a mão do povo, beijando. O Lula tinha muito mais essa empatia, né? Ela ainda tem a figura do Lula por trás, o que garante a ela boa parte desse percentual de popularidade, mas enquanto a economia não for afetada, ela vai conseguindo contornar a crise política, que só incomoda alguns setores da sociedade, e vai tocando o governo adiante. Eu acho que boa parte dela, concordo com você, essa aprovação dela continua por influência do Lula. Eu acho que ainda está muito recente. Daqui algum tempo a gente vai ver se isso vai continuar. E outra coisa também que continua ajudando ela são os programas assistencialistas, digamos assim, que quanto estão ajudando aquela parcela, a grande parcela que ajudou ela a se eleger foi do Nordeste, digamos assim,
que era o pessoal... são as pessoas, infelizmente, que têm uma menor renda e não querendo dividir por sociedade, nada disso, mas quanto menos renda, mais assistencialismo e menos informação. Então as pessoas acabam, às vezes falam, é Palocci, mas não sabe nem por que ele foi tirado ou por que ele pode influenciar na política dela. Então isso não deu um baque ainda nas pessoas, elas não tocaram disso ainda. E só quando realmente elas forem informadas que elas vão começar a entender, quando elas começarem a entender política, que isso vai acabar mudando. Eu acredito que esse percentual vai baixar bastante, até mesmo porque a Dilma já deu sinais de que ela realmente não é o Lula. Já mostrou realmente alguns pontos muito fortes, assim, muito decididas nas decisões dela, em coisas que às vezes o Lula, digamos, apoiaria e ela não apoiaria. É que o Lula tem ele sabe fazer política, digamos, ele é uma pessoa política, ele sabe conversar, ele não sei o quê. Então, a Dilma ainda, eu não vi isso na Dilma ainda. Eu vejo ela como com sombras dos ministérios dela, das pessoas próximas a ela. Ali ela tá conduzindo assim um pouco, então às vezes ela tem umas decisões meio contrárias do que a sociedade precisa, digamos. E só que as pessoas não veem isso ainda. Então, só quando o brasileiro realmente for educado, ser informatizado em política, mas isso vai demorar muito, porque o nosso país não tem um histórico de informação, de política para a educação, digamos. Então, isso influencia muito na hora. Só quando realmente o brasileiro for mais informado que isso vai equilibrar, digamos, que a gente vai realmente saber se as pessoas estão aprovando ou não. Até a diferença, né, da Dilma e do Lula, como muita gente diz, né? O Lula é o político nato, né? Aquele cara que faz o social, faz a política e tal, e a Dilma já é mais a administradora, né? A gestora, já fica mais no canto dela, não é de aparecer tanto, de fazer média com todo mundo. Então essa eu acho que é a principal diferença entre os dois. Uma coisa não tem nada a ver, mas, por exemplo, ela chegar a público depois de praticamente 2 semanas sem dar declarações, de estar, digamos assim, fora do cenário, porque não está dando entrevista, não está aparecendo, não está fazendo coletivas, e de repente virar, não, o governo não vai apoiar o kit anti-homofobia, por exemplo. E ainda dizer, não, o governo não vai fazer propaganda de opção sexual. Tipo, quer dizer, ela negou todos os homossexuais e isso vai gerar uma revolta também. É que até agora ainda está... os outros assuntos estão em alta, então isso está meio para baixo e tal, mas assim, não, a atitude dela é uma atitude, por exemplo, que o Lula não teria. Mostra que ela é uma pessoa que não é politizada, que ela não sabe ter esse jogo de cintura político de tentar amenizar de um lado, do outro. Ela acaba tomando uma decisão, fala, não, é isso que eu quero e pronto. Ela é firme, como você diz, ela é uma gestora. Gestores tomam decisões. Políticos não, são mediadores. O negócio da Dilma é arregaçar as mangas e trabalhar, né? Ela não tem muito esse perfil de sair por aí negociando, conciliando, né, bradando aos 4 ventos o que ela está fazendo, o que ela deixa de fazer, algo que o Lula fazia muito bem, né? Com uma pequena, talvez com pouco trabalho, né? Não quer dizer que ele tenha feito pouco trabalho, mas eu digo assim, com poucas vezes que se fazia, já era possível fazer um estrondo, uma coisa muito maior, muito gigantesca, né? Até internacionalmente, né? Tanto é que é muito reconhecido pelos presidentes de outros países também, né? Na própria ONU ele era uma pessoa assim, vista como um bom articulador de assuntos políticos, né? E só para encerrar, o que vocês acharam da carta que a Dilma mandou pro Fernando Henrique Cardoso, né, em comemoração aos 80 anos, né, que ela foi mais delicada do que o Lula normalmente se refere ao governo do FHC, né? Ela reconheceu os feitos, né, do governo FHC, né, que começou a estabilizar a economia, passou por algumas crises, mas foi dali que começou essa arrancada econômica do Brasil. O que vocês acharam dessa carta dela? Eu acho que ela não... como ela era mais uma sombra, ela acabou meio que... quem tinha um confronto direto era o Lula com o Fernando Henrique, então seria dele, ele jamais faria isso, porque ele tinha um confronto direto com
o FHC e o PSDB, digamos, né, ligando uma coisa a outra. Então ele não já vai mais para isso. Já ela vem à sombra do Lula. Então agora ela tá tentando, digamos assim, sei lá, eu acho que ela não teria tanto ódio, assim, não teria tanto esse confronto. Sem contar que agora ela está num governo do PMDB. O PMDB em São Paulo é meio que aliado, assim, tenta ser aliado do PSDB, então ela não pode também querer ir tão contra, né? Eu acho que ela não pode querer ir tão contra o vice dela. Ela fez política, né? Eu concordo mais ou menos essa linha que o Júnior está falando, né? Primeiro, para ela não desagradar, talvez, o PMDB daqui de São Paulo, né? O maior colégio eleitoral. E outro ponto também que acho que a Dilma tem visto nesses últimos meses, que na posição de presidente ela vai ter que ceder em muitas coisas. Um fato é você estar nos bastidores do governo ou estar por aí na rua, só filiado a um partido e tal. Outra coisa é você ser presidente, então são muita coisa em jogo, são muitos fatores. Então, e outro ponto que eu bato muito é que eu não vejo a Dilma com essa postura tão política que nem o Lula, que poderia se negar a mandar essa carta. Não gosto do Fernando Henrique, não vou mandar a carta. No caso, não, a Dilma mostrou mais uma vez que ela tem essa postura bem mais gestora, bem mais apaziguadora, né? E tanto que ela se dispôs a mandar a carta. Inclusive, quando o Obama visitou o nosso país, ele foi convidado. Uma coisa que eu acho que o Lula jamais faria. Até porque, né, tem essa rivalidade, como você falou, né? Entre FHC e Lula, foram vários anos disputando a presidência, né, 2 eleições, a FHC ganhou as 2, depois o Lula entrou, saiu com uma taxa de aprovação maior, então tem é um clássico, assim, digamos, como no futebol, né, um clássico da política FHC e Lula, né, e também tem por trás ali, né, a rixa entre os partidos, né, os petistas e tucanos, né, então, mas aí nessa hora aí a Dilma fez política e conseguiu sair bem dos dois lados, pelo menos. Com certeza. Bom, é isso aí, a gente vai terminando mais um Comunicast, um podcast do blog. Gostaria de agradecer a participação do João e do Júnior. João, obrigado pela participação mais uma vez e volte sempre para comentar assuntos sobre política. Obrigado pelo convite, Guilherme, e gostei muito de ter participado. Acho que esses assuntos só tendem a enriquecer ainda mais o nosso conteúdo e fico à disposição para novos podcasts. Um abraço. Legal, e Júnior, obrigado aí pela participação, fez sua estreia aí no Comunicast, espero que volte aí para futuros programas. Obrigado, gente, obrigado, Guilherme, obrigado, João, foi muito legal poder discutir com vocês, e espero que possa participar mais vezes, vou fazer de tudo para participar, gostei muito, e espero que vocês que estão ouvindo também gostem e leiam mais. Gostam de política. É essencial entender, não precisa nem acho que gostar, né, mas entender política já é essencial para melhorar a situação do país, né? Mas é isso, a gente encerra mais uma edição do Comunicast. Se vocês quiserem ouvir os nossos programas, basta entrar lá no www.blogdacomunicacal.com.br, digita lá, clica lá na abinha Comunicast, que lá tem todos os nossos programas, e também tem a última edição que a gente gravou sobre política, né? Ainda na crise do Palocci, durante os dias de que ele estava para cair, e a gente vai, claro, continuar abordando política, continuar debatendo esse tema, que é um assunto importante, ainda mais agora no início de governo. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se encontra num próximo programa. Um abraço.